Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Obrigado pela paciência aí, por ter esperado. Tem dia que a gente... São as coisas que a gente não pode fazer, né? O Titi aqui levantou cedo, e aí veio uma mensagem para atualizar o sistema, né? E eu mandei atualizar. Na hora que eu fui abrir aqui o Google Meet, a câmera não estava aparecendo e nem a compartilhação de tela. E está aparecendo uma mensagem aqui para mim que está tudo cancelado. Mas vocês estão conseguindo me ver, não estão? E som, essas coisas? Sim, então ótimo. Beleza. Então tá bom. Foi. Então, na hora que você mais precisar do computador, gente, vocês não mandam atualizar, viu? Se mandar atualizar, dá essas coisas. Então, vamos começar a nossa aula, então. E vamos lá. Eu estou até com medo de compartilhar a tela com vocês e dar zebra. Mas vamos, né? Vamos que vamos. Os slides nossos, gente, os mesmos slides que eu postei para vocês semana passada na sala de aula, no grupo da coordenação do segundo período de vocês, tá? Então, se vocês puderem baixar, pode baixar. E na sala de aula também, lá no Moodle, vou abrir aqui a sala de aula do Moodle. É, Professor, sim, pode quem falar. já enviou a atividade por e-mail tem que enviar naquela caixinha que o senhor abriu no Moodle? Quem está falando é Yasmin. a Yasmin. Não, não precisa não, Yasmin. Não precisa não, tá? Aí eu já vou transferir para vocês todos lá, tá? A sua atividade, Ah, tá. Então só tá? marca como feito lá, né? Não precisa anexar de novo, não. Isso, não precisa anexar não. Aí eu já coloquei lá porque muitos não estavam tendo acesso, né? E agora eu coloquei lá e vou postar outra atividade para vocês já já, depois da aula aqui também, e aí vocês podem postar lá. Mas você que já me mandou, Cristiane, na nossa sala de aula tem 27 pessoas. Tem 27 pessoas, 27 alunos, né? E eu recebi de 21, tá faltando mais alguns ainda, né? Então, principalmente alunos novos que chegaram. E aí vocês podem postar lá para mim, postar ou mandar para mim este trabalho, este primeiro trabalho no meu e-mail. Como que? Não tem importância não, tá? Eu enviei nos... Ah, que ótimo. Eu nem abri lá agora. Vou abrir lá agora e olhar. Mas quem mandou no e-mail, igual a Cristiane, a Esther, a Yasmin, o Whindersson, o Deleon, acho que o Deleon, não sei, né? Não tem problema não, tá? Pode deixar lá mesmo e pode deixar lá mesmo, sem problema algum. O Deleon mandou, Esther, Eduarda mandou, Esther, Felipe, Jennifer, Lucas Mendonça, Yasmin, muita gente, tá? Tô olhando aqui e não tem importância não, pode deixar lá mesmo, tá ok? E marca como feito, daqui a pouco eu vou transferir para lá, eu vou transferir, ou hoje ou amanhã eu transfiro, e aí já vou corrigindo e já vou colocando as notas. O seu também eu olhei, né, Andréia? O seu está certo. Quer ver? Um minutinho.
Além desses nomes que eu falei, deixa eu ver quem mais. A Graziella, Marcos Vinícius, a Aisla, Gabriela Rodrigues, Wilkerson, Maria de Fátima, Reimes, Priscila, a Andréia está aqui de novo, Andréia Cristiane, Juliene, ok? Eu recebi praticamente de vários de vocês, tá ok? Não dá para me olhar agora, mas aí pode ficar despreocupado. Do David eu não recebi, do Davi eu não recebi, né, Davi? Tava falando de você. Esquentou a orelha aí? Isso, tá bom. Pode mandar, ou então pode mandar no meu e-mail ou postar lá, tá? Tem importância não. Todos que mandarem no meu e-mail, eu vou corrigindo e vou jogando lá para vocês durante a semana, tá? Eu já vou corrigindo, tá ok? Beleza. E então, aquele trabalho que vocês estão fazendo vale um ponto. Agora, daqui a pouco, eu terminando essa aula aqui, aí vocês já têm matéria suficiente para o segundo trabalho. O segundo trabalho valerá 2 pontos. Aí, esse segundo trabalho, vocês mandam todos para mim, que aí já está regularizado o mudo praticamente de todos, e o trabalho é para o dia 4, se eu não me engano, que é o dia que começa a nossa prova de primeira VA. Então, é matéria, todos os 2 trabalhos são matéria para a prova. Aí vai valer ser dois, só os 2 trabalhos? são 2 trabalhos. Esse que você fez, Yasmin, e o outro é o que eu vou postar já já para vocês, tá bom? Só Beleza. terminar a aula aqui, porque só terminar a aula aqui, tá? Já está até aberto lá e eu vou postar dentro 2 toques para vocês, tá bom? Então vamos, né, gente? Estão vendo aí o slides? Não, né? Está vendo ou não? Não, né? Pois é. Vou brincar. Vou ver o que eu fiz. A gente tem, nós somos artistas de vez em quando, né? Daqui a pouco eu configurei esse negócio aqui, mas a gente dá conta, a gente resolve, né? Pessoal, vamos fazer um link da aula passada para agora, e aí eu vou compartilhando aí com vocês a tela, se eu der conta, enquanto isso, tá? Eu não sei o que eu fiz, desculpa. Gente, nós estamos discutindo com vocês, nós estamos falando com vocês sobre hermenêutica, a hermenêutica são as técnicas de interpretação dos textos jurídicos, né? Nós estamos fazendo a interpretação, o que é a interpretação? É buscar o sentido da norma, é buscar esclarecer, entender as normas. E nós estamos fazendo, ao mesmo tempo, a integração. Integração é a aplicação da interpretação aos casos concretos, ao direito, de uma maneira geral, né? Então, nós estamos fazendo os 3 processos juntos aí, nesses praticamente 2 meses de aula. E semana passada nós classificamos aí, começamos as classificações das regras jurídicas. As regras jurídicas, elas são importantes porque elas são técnicas, elas são meios, métodos específicos para auxiliar a interpretação do texto, né? Então, nós começamos a discutir isso com vocês. Antes, na aula anterior, nós falamos com vocês que a hermenêutica jurídica ela é dividida em 3 grandes grupos específicos, ou passou por 3 grandes fases específicas, né? Então, vou contextualizar aqui, porque ele é importante para a gente fazer um link nos métodos, e regras que nós estamos analisando. Então, temos 3 os sistemas interpretativos, eles são divididos em 3 grandes grupos, né? Dogmático, o primeiro é o dogmático, exegético
ou jurídico tradicional. O segundo grande grupo é o histórico evolutivo ou sociológico. Terceiro grande grupo é a livre pesquisa ou livre criação do direito. No primeiro sistema, o sistema dogmático, exegético, ou também chamado jurídico tradicional, é um sistema que considera especificamente a lei, somente a lei. Nesse sistema, tem-se a ideia de que a lei é clara e ela exprime precisamente a vontade do legislador. Esse sistema dogmático, exegético, que nós estamos estudando, ele utiliza-se do método, especificamente do método gramatical ou literal. Nesse sistema dogmático, o intérprete ele não pode achar nenhum significado do termo jurídico, senão aquele que está expresso no próprio texto legal, né? Então, os críticos desse sistema dogmático afirmam que o intérprete da lei acaba se tornando um escravo, né, do próprio método de interpretação, haja visto que ele tem que aceitar a norma tal qual ela está colocada no texto, de maneira que ela está positivada. E ele não pode corrigir a norma se, porventura, ele achar alguma incoerência na própria norma, né? Acima de tudo, ele tem simplesmente que interpretar, tá? Nesse sistema dogmático exegético, ou jurídico tradicional, ele é dividido em duas subdivisões, né? O sistema dogmático extremado e o sistema dogmático moderado. No sistema dogmático extremado, né, dá-se ênfase exagerada na lei como é clara, viva, e que ela contém todos os elementos necessários para o legislador fazer a sua interpretação, tá? Segundo essa corrente mais radical, a interpretação já é clara, já está literalmente expressa no texto de maneira clara e formal, e o legislador tem que, acima de tudo, simplesmente ler aquilo que está escrito na interpretação do texto, mais nada. Mas existe uma outra corrente, diante da evolução do direito mais moderno hoje, que é chamado de escola, que faz parte da própria escola da dogmática, só que é uma corrente mais moderada, né? Ela não é tão dogmática como a linha extremada. E ela vai dizer que existem algumas regras de interpretação que realmente deixa dúvidas. Existem alguns casos duvidosos, e aí precisa-se, além da própria interpretação literal, utilizar outro método de interpretação, chamado método lógico sistemático, né, para procurar entender a vontade do legislador, principalmente recorrendo às fontes do direito para identificar aí a vontade do legislador quando ele criou aquela norma, né? Na verdade, essa corrente mais moderada, ela procura fazer uma ponderação, vamos dizer assim, das consequências das diversas interpretações possíveis, pois, em certa medida, ela admite, né, a existência da busca do espírito das leis. Como nós falamos com vocês, tem a vontade, a mensis legis, a mensis legislatoris, que é a vontade do legislador, mas tem a mens legis, que é o espírito da lei, né? Então, a escola dogmática, ela não dá muita ênfase nisso daí, né? Mas nós temos um outro segundo sistema, o sistema histórico, evolutivo,
ou histórico-sociológico. É um sistema mais flexível do que o próprio sistema dogmático exegético, e ele admite formas de interpretação ampla, né? Principalmente porque ele dá uma ênfase nas necessidades sociais que vão emergindo, que vão surgindo na nossa sociedade. Então, ela vai utilizar uma série de métodos, né? Além do próprio método exegético, do lógico sistemático, para tentar corrigir uma série de imperfeições das leis, principalmente a ambiguidade da lei e a vaguidade da lei, que nós estudamos na primeira aula, né? Então, o objetivo deste sistema, ou dessa escola, é distinguir, fazer uma boa interpretação, e ela faz isso distinguindo 4 elementos básicos da interpretação. Esses 4 elementos básicos da interpretação é o próprio método gramatical, que é visto como algo que é importante, é o primeiro método a ser analisado e estudado, segundo essa corrente histórica evolutiva, porque é a partir do contato, né, das palavras do texto legal que a gente começa a fazer a interpretação. A partir daí, utiliza-se o método lógico, sistemático, onde vai se analisar toda a estrutura jurídica, todo o enunciado jurídico dentro de um sistema jurídico, né, para tentar solucionar as incoerências da lei, e, logicamente, dentro dessa escola, admite-se que é preciso analisar o enunciado legal, o enunciado jurídico, dentro de um prisma histórico-sociológico, tá? Para entender e para captar essa mensagem, para captar a mensagem, o espírito das leis, tá? Segundo esta corrente, e o próprio nome já fala, histórico-evolutiva, né? O método histórico-sociológico é um método de interpretação fundamental, porque é um método que leva em conta um momento em que a norma foi criada. E aí se procura analisar os objetivos da norma ter sido criada. Qual a motivação que levou à criação e a elaboração de uma norma jurídica, né? Em outras palavras, o que nós estamos querendo dizer aqui é qual é a razão que motivou a criação da lei, né? Então, ela procura saber quais as condições específicas que levaram à elaboração das leis. E, logicamente, fazer tudo isso dentro de um sistema lógico interpretativo, né? Analisando dentro de um sistema lógico sistemático, analisando as normas jurídicas dentro desses enunciados todos. E nós temos um terceiro momento, que é uma evolução dessas próprias escolas, que é o sistema de livre pesquisa do direito. Nós analisamos isso lá no slide 2, que eu deixei para vocês. 2 ou 3, se eu não me engano. Né? Esse sistema livre, né, de formação do direito, ele encontra o seu fundamento a partir do próprio sistema histórico evolutivo, né, que tenta fazer aí um meio termo entre as duas escolas de pensamento que nós temos, primeiras, que foi a escola histórico-sociológica evolutiva e a escola dogmática ou exegética, né? Então, a escola do livre sistema de pesquisa do direito, ele procura analisar o direito como uma forma mais ampla, né, do direito, partindo, logicamente, da lei emanada pelo Estado, criada pelo Estado, mas observa as outras fontes de nascimento do direito, principalmente aquelas fontes que têm vida autônoma, né?
as fontes jurisprudenciais, e aí acaba formando uma espécie de novo, vamos chamar assim, de novo direito, né? Onde se vai fazendo as interpretações do direito. Agora, lógico, e isso, essa forma de interpretação são formas baseadas em métodos específicos, dos quais nós já estamos vendo, analisando esses métodos sempre de forma científica, para nortear, né? Para dar um link aí a, 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 aos métodos de interpretação que nós temos, né? Então, isso é fundamental para nós entendermos e perceber isso, né? Principalmente na hora da aplicação ou da integração do direito, né? Porque o grande objetivo nosso aqui é procurarmos saber o momento certo da aplicação da lei. Então, aquele que faz a interpretação, quer dizer, o intérprete, né, ele tem que buscar essa integração a partir de princípios éticos, e aí a lei passa a ser integrado dentro de parâmetros baseados em fatos sociológicos, fatos históricos. Então, a aplicação ou integração do direito, né, ela consiste, geralmente, no enquadramento de casos concretos à norma jurídica adequada. E aí, estabelecido a norma jurídica adequada, e tendo essa norma jurídica adequada incidido diretamente a este caso concreto, aí se relaciona isso daí e tenta-se fazer a integração ou aplicação da regra jurídica, né? Então, esses fatos são muito importantes na hora de nós buscarmos aí a interpretação jurídica. E aí, dos métodos específicos que nós começamos a analisar, dito isso tudo, né, dos métodos específicos que nós começamos a estudar, nós começamos a analisar os métodos gramaticais na aula passada, né? Então, por meio de uma classificação das regras jurídicas. Esses métodos jurídicos, né, esses métodos de classificação das regras jurídicas, ou esses métodos da hermenêutica, eles foram definidos no texto que eu deixei para vocês fazerem a leitura, por um filósofo chamado Carl von Savigny. Ele é um jurista alemão, ali no século XIX, e ele é o próprio fundador da segunda escola de pensamento que nós estudamos aqui, que é a Escola Histórica do Direito. Ele teve uma preocupação muito grande de dividir os diversos métodos, ou teve a preocupação de classificar as regras jurídicas. Por que ele fez isso? Lógico, ele fez isso querendo desenvolver técnicas para melhores técnicas de interpretação do direito, né? Então, ele procurou, a partir da norma jurídica, entender a interpretação, lógico, a partir do próprio texto, e aí ele já separa a interpretação gramatical e tenta fazer a conexão da interpretação gramatical com outras formas de interpretação. A interpretação sistemática, a interpretação teleológica, que vai de acordo com a finalidade da norma, e fazendo a relação dentro do nosso sistema, dentro do objetivo jurídico, né? Por que isso? Segundo Savigny, ele vai nos dizer o seguinte, que é importante nós não somente buscarmos a interpretação literal do texto, mas que, acima de tudo, o intérprete da lei deve buscar o espírito das leis. Ou seja,
qual o elemento motivador da criação da lei, qual a finalidade da criação da lei, né? Então, segundo Savigny, quando ele criou essas regras jurídicas de classificação das regras da hermenêutica jurídica, ele tinha um objetivo claro, era entender a norma, mas, acima de tudo, gente, era entender a norma, mas, acima de tudo, não se limitar propriamente à norma, mas procurar entender por que é que a norma foi criada, por que ela foi positivada, quais os princípios da criação da norma, né? Então, ele vai dizer, ele afirmava que a norma jurídica não estava somente na lei, mas também na cabeça do intérprete da lei, que constrói a norma, que constrói a norma e que procura fazer a interpretação da lei, né? Então, nós temos aí os diversos métodos interpretativos. O primeiro método que nós vimos na aula passada é o método gramatical. Este método gramatical é o método que é chamado também de método textual, literal, verbal ou semântico, né? Porque ele procura buscar aí a interpretação das palavras, o significado semântico das palavras, né? E sempre a partir do texto normativo, ele procura atribuir o conteúdo semântico. O que é semântico? Né? Semântico, que tem diversos significados das palavras, para buscar revelar aí o enunciado das palavras, tá? O ponto de partida é sempre a gramática do texto, mas a ideia é que que um bom intérprete da lei nunca pode ficar no sentido confortável diante da realidade da interpretação gramatical. Ele tem que buscar a melhor norma a ser aplicado, mas, logicamente, ele precisa buscar o sentido da norma, tá? E aí nós mostramos para vocês o primeiro slide, que é da interpretação literal gramatical, ou interpretação textual, como queiram, né? Vamos ver se dá certo eu mostrar aqui para vocês. Então, a interpretação literal ou gramatical é o primeiro contato entre aquele que vai fazer o intérprete e a norma. E nós falamos, então, aqui, ó, o intérprete, ele nunca pode desprezar a interpretação literal, porque é o primeiro movimento dele, é a hora que ele vai estar conhecendo a norma, ele vai procurar um entendimento da norma jurídica a partir da leitura, do enunciado, e a partir daí ele vai procurar fazer a interpretação, tá? Buscando todo o sentido e a vontade do legislador ao criar a norma, ok? É a etapa inicial do processo hermenêutico. O processo gramatical é de grande importância, pois a primeira tarefa do intérprete é compreender o texto jurídico na sua literalidade. Examina o significado e o alcance de cada uma das palavras da norma jurídica e de sua conformação gramatical. Falamos isso com vocês, né? O objetivo maior desta interpretação é observar aí o significado das palavras e expressão, que nunca pode ser descontextualizado. E aqui talvez esteja o grande problema, muitas vezes, de se pautar exclusivamente da criação se pautar exclusivamente pelo método literal. Por quê? Porque se cria uma lei hoje, aqui e agora, e essa lei, ela dura por um determinado período, um determinado tempo, enquanto está atendendo às demandas sociais. Mas nós vivemos numa sociedade que vai se evoluindo constantemente, e as leis elas vão caindo em desuso, vão tendo outras situações que vão acontecendo
em relação, vai surgindo outros fenômenos sociais e acabam que as leis, muitas vezes, elas, de repente, já não estão atendendo à necessidade social, o objetivo do qual ela foi criada. E aí ela passa a ficar descontextualizada do fato histórico. Este talvez seja uma das grandes críticas que se fazem àqueles que se pautam exclusivamente pela interpretação literal gramatical do texto, porque analisa-se aquilo que está escrito, né, como se fosse a única coisa certa a se fazer, mas se esquece de que muitas vezes a lei já se tornou descontextualizada, e aí nós temos um problema, né? Aí, ó, o Walter está chegando aqui agora, eu me lembro até quando nós estávamos fazendo essa discussão com ele, né? A respeito aí é mais fácil um rico passar no fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus, né? Esse é o grande problema. E aí nós discutimos, né? Isso que nós falamos com vocês, né? Na aula passada. E o intérprete da lei, tá? A finalidade dele ao utilizar o método gramatical é justamente isso, né? É buscar o sentido das palavras utilizadas, tá? No texto, a pontuação, a acentuação, tá? Porque tudo isso influencia na própria compreensão da norma. E aí nós fizemos até essa brincadeira aqui com vocês, né? Uma vírgula pode alterar o sentido de uma frase. E aí trabalhamos isso aqui com vocês, né? Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher ficaria de joelhos à sua frente, né? Fica até assim meio inócuo banal esse texto, né? Mas na medida que eu coloco uma pontuação, aí tem significados diferentes. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, ficaria de joelhos à sua frente, né? A mulher ficaria de joelhos. Isso daí é uma pontuação típica de rapaz. Ou então, se for a mulher, o homem soubesse o valor que tem as mulheres, ficaria de joelhos ante a sua frente, né? Ficaria de joelho à sua frente. Então, o legislador ele tem que tomar muito cuidado com essas questões. O legislador, o intérprete da lei, ele tem que prestar muita atenção, pontuação, acentuação, significado das palavras e etc. Né? A segunda etapa, ele precisa promover uma flexibilização do sentido da norma. Era isso que Savigny nos dizia, era isso que os expoentes da escola do direito, da escola histórica do direito, nos afirmam, que é necessário essa flexibilização do sentido literal da norma, né? Porque a gente tem que conseguir entender as expressões linguísticas que vão se modificando durante o tempo, tá? O método literal diz o seguinte, que a lei é clara. Se a lei é clara, não precisa de interpretação. E aí, os críticos da este método, para quem usa este método único e exclusivamente, diz o seguinte, que aí é que você tem que fazer a interpretação do direito. Não é porque a lei é clara que eu não preciso fazer a interpretação dela, porque eu preciso buscar o sentido da criação daquela lei. Qual o momento, qual a razão que ela foi criada, né? Ainda de acordo com o método literal, segundo os expoentes que defendem esse método, afirmam que a lei não contém palavras inúteis, né? E então, se não contém palavras inúteis, tudo aquilo que está expresso num regramento jurídico tem que ser observado. Tem que ser observado o comando legal que está dito no enunciado jurídico, tá? Bom, mas na prática, nós não defendemos esta ideia aqui porque achamos que temos, sim, que buscar outras formas de interpretação para completar o entendimento e a boa interpretação jurídica.
né? Nós não podemos simplesmente ignorar aí as regras contidas no próprio direito ou nas formas de interpretação do direito, porque essas regras elas são fundamentais para nós entendermos a norma construída e elas trazem diversas dimensões de análise relevantes, como nós já falamos para vocês, né? Ah, existem aí algumas regras específicas do método gramatical que tem que ser sempre observado. Lembrem-se, o objetivo da utilização do método gramatical é buscar o sentido das palavras, dos vocábulos, da correspondência com a realidade e etc., né? Então, as palavras não devem nunca ser analisadas de forma isoladamente, tá? Nós não podemos deixar de descontextualizar a palavra, a regra jurídica, senão a gente acaba manipulando o próprio enunciado jurídico, porque ele foi criado numa determinada situação histórica e social, tá? E aí, aplicar a norma jurídica, por exemplo, que foi criada há 30, 40 anos atrás, numa situação de hoje, pode trazer uma série de problemas, né? Então, nessa flexibilização que nós estamos falando com vocês, é importantíssimo, então, a gente fazer esta contextualização, tá? Buscar o sentido técnico da palavra, falamos isso também com vocês na aula passada. Como o método gramatical também é chamado método semântico, a gente tem que buscar o entendimento, o significado. O que significa um enunciado, aquela palavra? Se houver contradição entre o sentido gramatical e o lógico sistemático, deve-se prevalecer o sistema lógico sistemático, porque o sistema lógico sistemático, ele é feito, a interpretação é feita seguindo uma série de padrões específicos e comparativos, do qual se chega a melhores resultados, ok? Outro objetivo é um intérprete, tá? Usar uma linguagem comum para que ele possa captar o sentido da norma aqui, tá? O uso impróprio ou impreciso das palavras comuns ou técnicas devem levar o intérprete a reconstituir o preceito, segundo a natureza jurídica, ok? Quem está chamando? Stanielen. Stanielen. Seja bem-vinda, Stanielen. Então, o objetivo do método literal é buscar o sentido literal da norma jurídica. Mas, no primeiro momento, o intérprete ele tem que dominar a linguagem, ele tem que dominar um idioma jurídico, vamos chamar assim, né, do qual foi produzida a norma jurídica, e procurar a definição correta do enunciado jurídico. Neste primeiro momento, o intérprete que utiliza-se deste método, ele tem que buscar aí os sentidos do texto normativo. Depois disso, ele busca a definição jurídica que melhor se adequa à questão da palavra, tá? Então, o que ele tem que fazer, gente? Ele tem que estar em mãos sempre, o intérprete da lei, ele vai fazer a interpretação, ele quer buscar o sentido da norma, ele tem que buscar o tempo todo um dicionário jurídico, um dicionário comum, e buscar verificar, tanto no dicionário jurídico e no dicionário comum, tá? As formas específicas da língua que está sendo utilizado ali, da linguagem que está sendo utilizada. Nós estamos falando em dois dicionários. Por quê? Porque no dicionário comum, nós temos a expressão usual do termo que é utilizado no universo jurídico.
Acontece que esse termo, no universo jurídico, ele ganha conotações diferentes. Então, é bom a gente procurar a raiz da palavra num dicionário comum que trata da linguagem, do início da linguagem, do significado da linguagem. E no direito, nós temos uma linguagem técnica, e aquele enunciado, ele ganha conotações técnicas diferentes, né? Que muitas vezes ele vai além do próprio significado. Pode significar a mesma coisa, mas no mundo jurídico, o legislador que cria a norma, ele não tem essa grande preocupação assim. Então, o legislador, ele não tem a preocupação de fazer a diferenciação dos termos técnico e jurídico, muitas vezes. Então, o bom intérprete ele tem que saber buscar o sentido da norma, captar essas diferenças aí, buscar esse sentido das palavras que vão compor a norma jurídica, verificar os significados, como nós já falamos, observar a pontuação, o acento, a colocação, a escolha dos vocábulos corretos, e etc, etc, etc. Tá? Existe um filósofo, e não está aqui no texto de vocês, chamado Carlos Cócio. Gosto muito dele. Você, Yasmin, que gosta de ler, né? E outros eu sei que também gostam de ler aqui, procurem Carlos Cócio, ou Miguel Reale, né? Que vocês já devem estar estudando com outro professor, o professor Emerson. Ele desenvolveu uma teoria chamada teoria culturalista jurídica. E Miguel Reale bebeu dessa teoria culturalista e ele cria teoria tridimensional do direito. Então, eu gosto muito de Carlos Cócio, né? Mas o que eu quero dizer é que Carlos Cócio, ele diz que, sobre a hermenêutica, ele fala que existem 3 critérios específicos para fazer uma boa interpretação gramatical. Segundo ele, o primeiro critério segundo Carlos Costa, que toda a palavra tem um valor exato. Toda a palavra tem um valor exato. Não há nada ocioso na lei. Então, é o seguinte, Carlos Costa admite a ideia de que tudo que está na lei é claro, é bom. Ele admite isso. Do mesmo jeito, ele diz que, como eu mostrei no slide para vocês, não há nada inútil na palavra. Não há nada inútil daquilo que está escrito no enunciado jurídico. Tá? Por quê? Porque toda palavra ela tem um valor exato e tem um significado. Não foi colocado ali simplesmente para fazer uma graça. O legislador criou ali, colocou ali para atender uma realidade, né? Então, a lei não contém palavras inúteis. Se não contém palavras inúteis, tem que ser analisada de maneira adequadamente. Segunda coisa, não se pode omitir o sentido da palavra, tá? E isso, a própria omissão é algo intencional, segundo a concepção de Carlos Costa, e se é intencional, acaba prejudicando a interpretação da lei. O terceiro ponto é que, mesmo sendo claro, e aí nós estamos dando ênfase aqui para vocês novamente, mesmo sendo claro a lei, não se deve avançar mais do que aquilo que ela está dizendo. E esse é um problema sério, muitas vezes, né, do próprio legislador. Existem muitos legisladores que estão preocupados aí em avançar o sinal, vamos dizer assim, na interpretação. Muitos intérpretes da lei procuram dar o seu significado à interpretação exclusiva e literal do enunciado jurídico. E aí nós vamos ter um problema seríssimo, né, de interpretação jurídica.
ok? O segundo método que nós analisamos com vocês é o segundo método lógico, interpretativo, desculpa, é o método autêntico. Deixa eu pegar um slide aqui para nós. É o método autêntico, ou método de interpretação autêntica, né? É um tipo de interpretação, é um método de interpretação que provém, literalmente, né, do legislador que redigiu a regra a ser aplicada. É um tipo de interpretação que revela aquilo que está escrito no próprio texto legal, que revela o sentido expresso da vontade do legislador ao criar a determinada regra jurídica, né? Então, deixa eu abrir aqui um slide para vocês. Deixa eu abrir aqui um slide sobre o método interpretativo. Cadê ele, gente? Sumiu. Achei. Ah, mas tem que compartilhar com vocês, né? Essa é a interpretação autêntica, né? Interpretação autêntica é aquela fornecida pela própria lei, é aquela oriunda do próprio poder legislativo, né? Semana passada nós mostramos isso daqui. Né? Opa. Quem é que cria a norma? É o poder legislativo. Então, a interpretação autêntica é aquela em que o legislador declara o próprio sentido e o alcance do texto jurídico, no seu ato jurídico. Então, ele cria o enunciado da lei e ele mesmo explica a lei. Então, veja bem aqui um exemplo para vocês. O artigo 327 do Código Penal nos dá o conceito de funcionário público. Veja, considera-se funcionário público para efeitos penais, né? Quem que é o funcionário público? Aquele que está transitoriamente ou sem remuneração, exerce o cargo ou função pública. Equipara-se a esse funcionário público quem exerce o cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para execução da atividade típica do Estado. Né? Então, veja bem, quem é o funcionário público? Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce o cargo sem um emprego ou público. Então, ele já está preocupado em definir, em dizer o que é o direito, ou quem é o direito, ou o que é o preceito jurídico. Então, o funcionário público é aquele que, e ele já vem fazendo essa explicação. Veja aqui, nós temos duas subdivisões da interpretação autêntica, a posterior e a contextual. A posterior é aquele em que a lei é criada inicialmente prevendo um determinado conceito, mas não explica de forma clara, sendo necessária uma lei posterior para explicar e regulamentar aquele objeto anteriormente previsto, né? Então, existem muitas leis que precisam de regulamentação. Então, o legislador cria ela, mas cria uma lei muito vaga, muito ampla, e aí precisa de uma lei específica, da criação de uma lei ordinária, de leis complementares, para que a lei, então, possa explicar a própria lei que foi criada. Tá? Isso são formas de interpretação de interpretação autêntica, porque é o próprio legislador que está explicando a sua própria vontade. E tem ela também de forma contextual, que é aquela que é elaborada justamente com a lei inicial,
ou seja, o objeto de sua complementação é previsto na mesma lei, que é o caso deste exemplo aqui, tá? O legislador falou, funcionário público é este, e aí ele já dá a definição de funcionário público, né? Aí, na semana passada, falamos desse exemplo com vocês, né? Artigo 150. Entrar ou permanecer clandestinamente, ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. E aqui o legislador, ele vai nos dar, ele vai ter a preocupação de conceituar aquilo que é casa para nós. Então, ele já vem explicando, tá? Ele explica para nós. Casa seria o quê? Qualquer compartimento habitado, qualquer aposento habitado de maneira coletiva, um compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce uma profissão ou uma atividade, tudo isso é casa. E ele tem a preocupação de dizer também o que não quer dizer casa, o que não quer dizer casa. Hospedaria, estalagem, né, qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do segundo parágrafo. Taberna, casa de jogo e etc, etc. Né? E aí nós falamos aqui a respeito com vocês, nós não vamos trabalhar aqui com vocês. A própria a lei do Código de Defesa do Consumidor, né, no artigo 81, que é um outro exemplo. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. E aí vem os parágrafos, né? Os parágrafos, né? A defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses difusos, interesses coletivos, interesses ou direitos individuais. Então, demonstra aqui que o legislador está procurando fazer a interpretação, garantindo a interpretação daquilo que vem a ser coletivo e individual, e de quais são os direitos das pessoas. E aí, como nós já trabalhamos isso, nós não vamos mostrar, porque são muitos os slides, né? E aí tem a explicação para vocês. No texto que eu disponibilizei para vocês, que são dois, né? Um resumo e um texto de Jorge Lobo, né? Pode explicar isso para vocês de maneira mais pormenorizada. Então, essa interpretação autêntica, tá? Ela... Só um instante aqui, gente. Fecha a porta aqui, só um instante. Então, gente, a interpretação autêntica, tá? Ela é uma espécie de... como nós podemos falar, né? A interpretação autêntica é a maneira, né, como o legislador procura, tá, transmitir a sua mens legis, né, ou seja, a sua vontade. Então, o legislador, ele cria a norma, e aí ele coloca-se a norma e deve-se, a partir daí, então, procurar fazer a interpretação da lei. Então, a interpretação autêntica é a própria expressão das mens legis, ou seja, da vontade autêntica do legislador que criou a lei.
A vontade do legislador ao criar a lei, ela serviu de dispositivo, ela serviu de inspiração para a criação do dispositivo legal. Ela serviu de inspiração para a criação da própria lei. É por isso que no primeiro slide aí nós falamos para vocês que a interpretação autêntica, ela acontece quando o próprio órgão legislador, que é responsável pela criação da norma, ele edita ou ele cria uma norma jurídica e cria uma outra norma logo em seguida com um objetivo ou com a função meramente explicativa ou meramente interpretativa da própria norma do qual ele criou, tá? Então, a interpretação autêntica, todas as vezes que você, por exemplo, que você vê uma lei que está assim, tem um enunciado da lei, e logo abaixo tem parágrafos e incisos e alíneas, né? E é o legislador procurando fazer a boa interpretação ou a interpretação autêntica do termo da lei. Quando ele está procurando, tá? Ele teve a intenção, ele criou uma lei, e aí ele teve a intenção de explicar detalhadamente a sua própria interpretação ou aquilo que ele acha que era o gatilho correto para a interpretação, da interpretação da lei primeira, tá? Então, na interpretação autêntica, o legislador cria uma norma e logo após cria uma norma para explicar a norma do qual ele criou. Artigo 5º da Constituição, nós gostamos muito de usar, né? Todos são iguais perante a lei. Então, o legislador criou, no poder constituinte, criou uma norma jurídica, e aí foi criando os seus parágrafos e seus incisos, explicando que todos são iguais perante a lei. Em que sentido? Todos têm a liberdade, todos são iguais perante a lei, independente de sua raça, gênero, posição social e etc. E aí ele vai dando essas explicações, ok? Esse é o grande objetivo, tá? Então, na interpretação autêntica, deve-se levar em consideração sempre a vontade do legislador, a realidade social e o contexto em que a própria lei foi criada, além dos objetivos fundamentais que prescreveram aí a criação da própria norma jurídica. Ok? A outra interpretação nossa que nós temos aqui, qual que é? Vamos ver aqui no slide, nosso. É a lógico-formal. Interpretação autêntica, literal. É a judicial, né? E interpretação judicial, administrativa ou doutrinária, ok? A interpretação judicial é aquela resultante das decisões proferidas pela justiça, por meio de sentenças, acórdãos e súmulas dos tribunais, tá ok? As decisões das instâncias superiores formam uma jurisprudência de um determinado tema jurídico. É aquela interpretação feita pelos juízes e manifestada nos seus julgados ou na jurisprudência dos tribunais. É aquela que surge no ato de julgar, tendo como intérprete os juízes e tribunais. A interpretação jurisprudencial, ou também chamado, né, de interpretação judicial, deve-se fixar em critérios pré-estabelecidos pela lei, uma vez que o Poder Judiciário não poderá inovar contra os preceitos da norma.
Então, gente, é, muitas vezes o intérprete da lei toma uma decisão jurídica. Essa decisão jurídica, ela não agrada às partes, né? E muitas vezes aquele que perdeu uma ação, aquele que é o réu, ele muitas vezes ele recorre daquela decisão de um juiz monocrático. Recorrendo sobre essas decisões desses juízes monocráticos, elas vão para instâncias superiores. E ali elas são novamente julgadas pelos colegiados. E nesses julgados dos colegiados, que têm que tomar uma decisão jurídica, né, uma decisão jurídica, a teoria da decisão jurídica, tem que tomar uma decisão, tem que dar uma decisão, ele não pode se fechar em torno de si mesmo e não proferir uma decisão, ele então faz uma decisão que é uma jurisprudência, que acaba se tornando uma jurisprudência, que acaba sendo uma decisão proferida por um órgão colegiado que vai servir de uma interpretação, né? Resultante, então nós temos aí a primeira instância, aí quando as decisões na primeira instância não agradam as pessoas, essas decisões elas se tornam precedentes e objetos para que as partes possam recorrer às instâncias superiores. E a partir destes precedentes específicos, cria-se uma jurisprudência, tá? Cria-se uma jurisprudência específica para novas decisões jurídicas, né? Então, nós temos os tribunais superiores e nós temos o Supremo, que são os responsáveis por emitirem pareceres, decisões jurisprudenciais sobre determinado tema jurídico, chamado de acórdãos, né? Ok? É lógico que essa interpretação, gente, e aqui nós gostaríamos de destacar isso com vocês, essa interpretação jurisprudencial, ela nunca pode se afastar da interpretação científica ou doutrinária. O que significa isso? Que os juízes, eles devem fazer uso o tempo todo de outras formas de interpretação para pautar as suas decisões. Então, é ele que resume todas as regras da interpretação jurídica e procura, no seu enunciado, dar uma solução para determinados casos, né? E chegar a determinados acordos. Mas isso não é feito à cabeça de cada grupo político, de cada grupo, né? Não é assim, tem determinados parâmetros específicos que têm que ser seguidos. Logicamente, também não pode fazer essas decisões procurando aí lesionar ou ferir o Estado Democrático de Direito, né? Principalmente aquilo que está escrito na Constituição. Então, todas as decisões jurisprudenciais, elas devem ser feitas pautadas, acima de tudo, em cima dos princípios gerais do próprio direito, tá? Isso é de suma importância. Muitas vezes a gente não dá ênfase nisso, mas nessas interpretações tem que ser levado em consideração isso aí o tempo todo, né? Onde nós estávamos? Alguém está perguntando aqui. Olha, praticamente, o que seriam as decisões jurisprudenciais? São as decisões, né? São as decisões alcançadas, são as decisões dadas às leis pelos tribunais superiores. Literalmente seria isso, né?
Então, as decisões jurisprudenciais são aquelas que são dadas por esses tribunais superiores. Essas decisões têm uma característica muito importante, gente. As decisões dos tribunais superiores, ela tem uma característica, tá? Vinculante, tá? Geralmente é feito, geralmente os temas jurídicos, né, chegam ao plenário, o plenário debate esses temas jurídicos, tá? Para chegar a um entendimento hegemônico da maioria que compõe aquele grupo que está fazendo aquela interpretação, tá? Então, a ideia é que se busque um entendimento majoritário dentro ali dos tribunais e em relação a uma questão jurídica, tá? E ali, então, busca-se aquilo, um resultado final. Esse resultado final é chamado de jurisprudência, tá ok? Na prática, o que os órgãos, os tribunais superiores estão fazendo ao proferirem a sua interpretação, ao proferirem ali nos seus tribunais uma maneira de interpretar a lei, nada mais eles estão fazendo do que integrarem a norma jurídica, aplicarem a norma jurídica e fazerem a interpretação dela em relação a casos concretos e criarem aquilo que se chama de uma jurisprudência por meio de acórdãos. Então, o que eles estão fazendo é a própria interpretação do direito, integrando ela, procurando fazer a aplicação das leis, ok? O objetivo, basicamente, seria isso. E aí a gente tem que levar em consideração uma coisa. A interpretação, gente, a interpretação judicional ou jurisprudencial, ela tem um peso muito simbólico, principalmente em direitos positivos, como é o nosso, tá? Mas, e aqui nós temos que deixar uma coisa bem clara, as decisões jurisprudencial têm um efeito muito mais simbólico, mas não tem uma natureza, ela tem uma natureza simbólica, ela podem até exibir uma súmula vinculante, mas ela não tem uma natureza obrigatória. Ou seja, essas decisões proferidas por esses tribunais superiores, né, de interpretação dos direitos, elas podem ser seguidas ou não, tá? Elas podem ser seguidas ou não, a não ser quando se cria uma súmula vinculante e que, para todo aquele caso concreto e específico, se vincula, se faz umas ressalvas e se vincula a aqueles casos a coisas relativas ao próprio direito. Tá, ok? O outro exemplo que nós temos aí é continuando ainda no mesmo slide, nós temos a interpretação administrativa. Essas interpretações administrativas ocorrem quando a fonte elaboradora é a própria administração pública, através de seus órgãos, mediante pareceres, despachos, decisões circulares, portarias, né? Essa interpretação só tem poder vinculante para as autoridades administrativas que estiverem a ela submetidas. Significa dizer que terceiros, especialmente os particulares, podem adotar interpretações diversas conforme seus entendimentos, né? Então, ela está muito relacionada à administração pública. Ontem eu estava assistindo o Fantástico, e aí eu vi aquela questão de armamentos, né? Da liberação de armamentos para caça, né? De javalis no Brasil todo, que está crescendo. Então, os javalis
estão ameaçando aí agronegócio, então é permitido a caça dos javalis, porque eles procriam muito rápido, destroem as plantações e etc. Né? E aí teve diversos órgãos do governo que permitiu aí a liberação, que permitiu a, a compra, né, e aquisição de armas para matar esses animais, né? Mas essas é, essa liberação se deu assim de maneira se permitiu a comprar armas, até armamento de guerra para caçar javali, né? Enfim, o que mostrou lá ontem. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. É que teve alguns órgãos, teve uma medida administrativa pública de determinados órgãos, inclusive para relaxar a fiscalização, para não penalizar aqueles que estão caçando javalis, né? Que estavam com porte de arma, etc. Né? Então, estão relacionados à interpretação administrativa. Aí tem um exemplo para vocês, né? Rodovia sob jurisdição da DERSA, né? Então, ali, quando se fala DERSA, Departamento de Estrada de Rodagem ali de São Paulo, né? Então, por exemplo, tem a que sai daqui, a Anhanguera, tem a Bandeirantes, a Imigrantes, então são todas rodovias que são administradas pela DERSA. Nessas rodovias, você entra aqui na Bandeirantes e entra na Anhanguera, o limite de velocidade em vários trechos é 120 quilômetros, né? Mas aí você vai na Imigrantes, vai na Anchieta, limite é 60 quilômetros. Então, aqui nós temos a criação de um direito, nós temos medidas de um direito. Agora, isso aí está relacionado a questões administrativas, né? Então, a velocidade nessas rodovias, elas foram impostas ou colocadas por um órgão administrativo governamental que, neste caso aqui, nesse slide, é aquele que toma conta, que é responsável pela condução dos veículos automotores nessas rodovias. Então, ali é o que diz ser o direito, né? Mas só o direito tem poder, só o judiciário tem o poder de dizer o direito, com toda a sua força vinculante. O que quer dizer isso? Quer dizer que nessa forma de interpretação, de regras da interpretação, tá? É o judiciário que dá a última palavra a respeito disso. E depois nós temos a outra forma de interpretação jurídica, que é a forma de interpretação dos quais nós estamos aqui, bebemos muito dessa fonte, que é a interpretação doutrinária. É a interpretação feita pelos doutores da lei, pelos estudiosos, pelos juristas, né, em suas obras e pareceres, apresentando uma visão de mundo próprio que explica, por meio de uma teorização, o funcionamento da norma em seu sentido e extensão. Tá? Olha, seu sentido e sua extensão, ou ainda o quadro de aplicação abstrata de uma proposição jurídica, né? Então, são aqueles que explicam e procuram dar um entendimento real da lei, da explicação da lei, ok? Muitos de vocês que estão aqui gostam, né, de comprar livros, estão aí o tempo todo fazendo a leitura de diversos doutrinadores, tais como Barroso, Turinho Neto, Turinho Filho, tantos outros, né? Damásio de Jesus, Silvio Salvo Venosa, Paulo Nader,
e tantos outros, né? Então, essas pessoas aí são pessoas muito importantes, e inclusive são fontes, inclusive são fontes dos quais juízes, por exemplo, buscam para procurar entender o direito na sua amplitude maior, para procurar dar uma decisão mais ampla diante dessa realidade toda, né? Ok. Ah, calor, hein, gente? Cadê? Deixa eu ver qual slide que nós temos que. Deixa eu baixar aqui qual slide que nós temos que olhar. Ah, achei. Slide sociológico, não é isso? Opa. Esse já foi. Esse, lógico sistemático. Lógico sistemático. Quando a interpretação, a sua natureza pode ser lógica, sistemática ou também chamado analítico, né? Então, veja bem, examina o sentido e alcance da norma de forma lógica e contextualizada, tomando integralmente sua inserção no sistema jurídico, parte da noção de que toda norma é integrante de um todo, formando uma rede que se estipula logicamente, que permite uma compreensão globalizante. Então, a interpretação lógica, né, a interpretação lógica sistemática, ela deve pautar em cima de todo o universo jurídico. Vocês estudaram no semestre passado com um professor de teoria geral do direito, que nosso ordenamento jurídico, ele é um sistema muito bem ordenado, caracterizado por um sistema específico, né? Por um sistema jurídico específico, né? Então, esse sistema jurídico, o sistema lógico defende a ideia de que todas as interpretações jurídicas têm que ser analisadas dentro deste universo. Aqui nós temos o exemplo aí do direito de greve, né? A greve, a respeito da greve para o servidor público. A greve para o servidor público obedecerá aos mesmos critérios da Lei 7.789 de 783 de 89, que regula o exercício da greve para os trabalhadores no setor, no setor, no setor privado, tá? Alguns doutrinadores separam a interpretação lógica sistemática, defendendo a interpretação lógica como um exame interno da norma em sua conjugação individual. Outros vão falar que a interpretação sistemática é um exame totalizante da norma no contexto articulado dentro do sistema jurídico. Tá? Isso é muito mais para efeitos, didático-pedagógicos, ok? Agora, e aqui, lá em teoria geral do direito, né, ou teoria do direito que vocês estudaram, vocês devem ter estudado aí a pirâmide de Hans Kelsen, né? Hans Kelsen, ele criou uma teoria pura do direito e ele diz que há uma hierarquia de normas, né? Essa hierarquia de normas, ela funciona de maneira muito ativa nos sistemas positivistas do direito, né? Então, segundo ele, nós temos uma norma hipotética fundamental, que, segundo ele, são as leis máximas do país, que está expressa na Constituição Federal. A Constituição Federal é a norma fundamental, a norma fundamental hipotética, né? Do qual todas as outras normas, todas as outras leis, né, elas devem surgir desta Constituição Federal. Elas devem basear-se nos pressupostos da Constituição Federal. Então,
as leis, os decretos, os regulamentos, os contratos, todos isso têm que ser submetidos à Constituição Federal. Por quê? Porque nós estamos num sistema jurídico muito fundamentado, e esse sistema é um sistema bem lógico, sistemático, bem estruturado. E ele é estruturado em cima dessa questão das normas jurídicas hierarquizadas, ok? Aqui. E vocês já devem estudar. Eu acho que vocês vão até estudar isso novamente em filosofia do direito, né? Em filosofia do direito. Tá? Vejam, segundo Hans Kelsen, ele fala o seguinte, que a Constituição Federal, ela foi criada por uma inspiração política, lógico-cultural. Então, o ambiente que se cria uma Constituição, ela depende muito da estrutura, depende muito da cultura, do momento específico, da questão política, porque quem está no poder influencia diretamente na criação das regras jurídicas, ok? E aí foi o que nós falamos a respeito disso aqui. O outro slide é a interpretação lógica, é a interpretação histórica ou teleológica. Interpretação lógica ou teleológica. A interpretação histórica, ela indaga as condições, e as condições de meio e o momento de elaboração da norma jurídica. As condições de meio e o momento da elaboração da norma jurídica, bem como as causas pretéritas da solução foram dadas para o originador, quer dizer, a origem das leis e a ocasião que levou à lei. Então, sempre, ao criar determinada lei, tem que se levar em consideração aquele momento da criação e aplicação das leis, ok? Aí tem um exemplo do Código Penal datado de 1940, né? A respeito do adultério. Acho que nós trabalhamos isso semana passada, né? Artigo 240 do Código Penal falava que cometer adultério era crime, tinha pena de detenção de 15 dias a 6 meses, né? E a pena valia para o corréu e assim diante. Então, um método histórico ele tem que ser levado em consideração em determinado momento em que se faz a interpretação do texto. A interpretação teleológica, né, é a interpretação que procura buscar os fins do direito, né, a finalidade do direito. Uma lei ela é criada e ela tem um determinado objetivo. Então, ela foi criada para atender aquele objetivo, alcançar aquele objetivo. Então, ela é uma outra forma de interpretação que busca a mensis leges, ou seja, a forma de interpretação do direito, ok? E aí tem um exemplo aqui para vocês. A gente já está caminhando para o final, mas aí a gente pode falar o seguinte, sobre a interpretação administrativa, né? A interpretação administrativa, ou da administração pública, né? Ela é regido por um princípio sempre de legalidade estrita, que a gente chama. Ou seja, as formas de interpretação são sempre baseadas naquilo que está realmente expresso na própria legislação, tá ok? Então, ela é muito utilizada pelos entes públicos, e esses entes públicos, eles vão lançando mão de uma série de padronização administrativa para procurar fazer aí a boa interpretação dos textos, né? Dos textos jurídicos.
Sobre a interpretação doutrinária, só para reafirmar, é aquela que é feita pelo estudiosos do direito, né? É aqueles que procuram interpretar as normas jurídicas que estão em vigor, aqueles que têm aí o objetivo de procurar o melhor entendimento das normas jurídicas com a finalidade, né, de auxiliar principalmente os profissionais do direito no entendimento e no melhor manejo da legislação, tá ok? É um tipo de interpretação que não é obrigatório, tá, gente? Ela serve de referencial, mas a gente tem que deixar isso muito bem claro. É um tipo de interpretação que admite uma série ou uma multiplicidade de entendimentos, e por isso ela não é obrigatória, tá? Ela não tem um caráter oficial, mas ela é um produto de uma reflexão de pessoas específicas que procuram estudar, tá? As doutrinas, os temas jurídicos, tá? Então, nós temos uma relação muito grande aí de doutrinadores que procuram, mas é fundamental isso, é fundamental. E a gente gostaria... por que, Volta, que bateu palminha? Eu pensei que você... Não sei se, não sei se é o que eu estou imaginando, é porque tem muita gente que acha que é Deus no céu, Jesus na causa, e os doutrinadores seriam isso? Eu não sei se seria isso que você... Hum. Deixa eu ver, então, só para nós fecharmos esse assunto das classificação das regras jurídicas, deixa eu ver se a gente pode falar mais alguma coisa aqui. Ah, esse último slide que eu mostrei aqui para vocês, né? Ah, ah, o método teleológico, né? Ou método também chamado de lógico racional teleológico, né? É um método, teleo significa finalidades, né? Então, esse tipo de método, ele procura buscar a finalidade na norma. Toda norma, ela é criada com a finalidade, né? Então, se pararmos para analisar direitinho, as normas jurídicas, ela têm um sentido objetivo e um sentido subjetivo. No sentido subjetivo, tem que se levar em consideração a intenção do legislador, na hora que ele criou a norma jurídica, principalmente analisando o processo legislativo de sua criação, né? E, no segundo momento, tem que se levar em consideração a finalidade da lei. Eu estou acompanhando em direito eleitoral aí a mudança do novo código eleitoral que está sendo debatido, né? Então, está sendo debatido, vai ser criado um novo código eleitoral. Já houve várias mudanças, algumas dessas mudanças vão ser aplicadas agora na eleição do ano que vem, e outras só na eleição de 2024, né? Então, a gente vai acompanhando a mudança nos parâmetros de criação das leis. Por que é que vão sendo modificadas as leis? Como é que acontece o processo legislativo, né, de criação dessas leis? Então, algumas coisas a gente vai prestando atenção lá no Código Eleitoral. Então, um aumento urgiu a necessidade de, por exemplo,
criar uma legislação específica para penalizar a respeito das questões de fake news, né? Fake news aí tem trazido uma série de problemas para para a boa eleição, né? Então, tem que ser... no método teleológico, tem que se levar em consideração isso. Todo o processo legislativo que tem criado aí uma legislação específica, né? Vamos pensar aí na criação do... vamos pegar aí um artigo, deixe-me ver, que eu estou com ele aqui, no artigo 319, né? No 319 do Código Penal. Estou aqui, recebi uma coisa aqui do artigo do celular aqui agora, né? Diz o artigo 319, né? 319A, deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, né? Então, qual o objetivo dessa norma, né? Por que ela foi criada? Tem muita gente aí, agente penitenciário, que fazia vista grossa dos aparelhos celulares entrando dentro das penitenciárias. E aí, o legislador criou uma lei que penaliza de 3 meses a 1 ano, né? Mas aí, no artigo 349, diz o seguinte, né? Ingressar, promover, está escrito aqui, ingressar, promover, intermediar, auxiliar, facilitar a entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização prisional, pena de 3 meses a 1 ano, né? Mas acontece o seguinte, qual o objetivo da lei ao analisar isso daqui? Qual o seu objetivo da lei? Somente penalizar? E está falando especificamente aí de celulares e de aparelhos radiofônicos? Será que é somente isso? E quanto a entrar dentro do celular, entrar nas penitenciárias aí com chips, com carregadores, com baterias de celular. Então, o que eu estou lendo aqui agora é que o STF concluiu o seguinte, que fazendo a interpretação tanto do artigo 319 quanto do artigo 349, o STF concluiu, utilizando da interpretação teleológica, que a intenção desses artigos é coibir a comunicação dentro de um presídio, tá? Com um ambiente exterior. E, então, tais acessórios também vão servir para isso. E são passíveis, então, da aplicação desses 2 artigos aí, né? Então, ela é extensiva a essa realidade aí, né? Sobre o método histórico, também chamado de método sociológico, né? Tem que se dar ênfase aí à história, os precedentes jurídicos, tá? Aqueles precedentes que auxiliaram aí, como a gente chama, né? No aclaramento da norma. Então, quando o legislador ele criou a norma, ele tinha uma vontade específica, ele tinha um desejo específico, mas ele não consegue ser claro, muitas vezes, o suficiente para criar essa norma jurídica, né? Então ele vai aí utilizar-se dos métodos históricos ou sociológicos para entender a vontade do legislador, tá? Nesses sentidos aí, os projetos de leis, as discussões havidas, né, durante a sua elaboração, a exposição dos motivos,
as obras científicas dos autores da lei, do autor da lei, tudo isso são elementos valiosos que se vale no intérprete para proceder à boa interpretação do direito. Ontem eu vi na Netflix, que vocês devem ter, uma minissérie que vai passar aí Aliás, tem umas 3 minisséries agora aqui na Netflix, né? Que vai passar. Está passando aquela Matsunaga, daquela mulher que picou o marido dela todo. Mulher braba, né, gente? Mulher braba, picar o marido todinho, daquele jeito, né? Aí saiu o seriado dela na Netflix. Me parece que vai sair, me ajude aí o nome daquela outra, aquela que matou também os pais. Saiu, as 3 saíram. A Von Richthofen, como é que é o nome dela? Richthofen. Acho que é, por aí, assim. E vai sair agora a da Daniela Pérez, né? Da Daniela Pérez. Então, vai sair agora, ou já saiu. Susana von Richthofen. É isso mesmo. Isso aqui. Tem a João de Deus, né? Suzane von Richthofen, a Gabriela está falando. A João de Deus é na Globoplay? Não sei, né? Falar nisso, Gabriela, diz que tem uma consulta marcada. Você quer ir lá? João de Deus? Eu recebi isso ali agora. Sua consulta está marcada. Aí aparece com o João de Deus para mim. Os caras mandaram hoje para mim. Dia de segunda-feira aparece cada coisa, né? Aí, na Amazon. A outra, não sei. João de Deus é na Netflix também. É. Então, essa da Daniela Pérez vai começar agora, na Netflix. Eu vi ontem que eu estava assistindo, né? Aí, por exemplo, o que aconteceu com a Daniela Pérez, né? A lei dos crimes hediondos, ela ganhou uma força tremenda com a lei dos crimes hediondos ganhou uma força muito grande, tremenda, tremenda mesmo, com o assassinato de Daniela Pérez, que, filha de Glória Pérez, estavam fazendo uma novela e ela foi morta pelo seu marido, né? É, Gabriel, Gabriel de Pádua, não assisto novela, mas eu sei que teve uma importância muito grande a maneira como ela foi morta. Daniela, não, o marido, Guilherme de Pádua, Guilherme de Pádua, acho que né? Já até saiu da cadeia e tudo mais, já casou de novo, enfim, né? Então, tudo isso serve de elementos. Então, você quer entender a lei dos crimes hediondos, aí você vai e pega lá, por exemplo, este caso, Daniela Pérez. Isso aí serviu para modificar a lei dos crimes hediondos. Outro caso muito interessante também, na própria lei dos crimes hediondos, a inserção do terrorismo, né, como crime hediondo. E o que aconteceu ali que fez com que o terrorismo também ganhasse características de crime hediondo? O que aconteceu agora de 2000 o, o atentado, né, às Torres Gêmeas de 2020, de 2011, né, de 2001, e também aquela questão do César e Batiste, né, que era o terrorista que veio aqui do Brasil, e que aí ele ficou muito tempo aqui no Brasil, peregrinando por aqui, né, até que prenderam o sujeito. Então, essas realidades servem muito, né, para a utilização
da boa interpretação do direito, dos métodos aí, então, do método histórico, do método sociológico, entender essas mudanças todas auxiliam aí. Beleza? Ok, gente. Vamos ficar por aqui hoje, porque semana que vem nós vamos estar estudando com vocês as leis introdutórias do Código Civil, que nos seus princípios básicos estão ali nos seus primeiros 4, 5 artigos, né? Estão ali alguns princípios básicos utilizados no nosso ordenamento jurídico para boa interpretação, tá? Então, nós vamos ver isso na próxima aula com vocês. Ok? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem está chamando. Ok. Gente, deixa eu compartilhar aqui uma tela para vocês. Olha, não vai embora. Trabalho. Eu estou tentando abrir aqui. Então, gente, eu vou passar um trabalho para vocês. O trabalho já está aqui no. Deixa eu abrir aqui. Na sala de aula de vocês. Sala de aula de vocês, hermenêutica, tem um trabalho aqui para vocês, ó. Coloquei aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Então, vejam bem, na semana passada, já que a sala de aula já está praticamente arrumada para todos vocês, eu postei aqui um trabalho, né, que é uns exercícios de fixação que vale 1 ponto. São 8 perguntas. Na maioria de vocês, até há poucos instantes, eu tinha recebido dos 28 que estão aqui, dos 27 que estão matriculados, dos 28 que estão matriculados, né, eu já recebi trabalho de 22. Então, vocês podem postar aqui para mim, basta entrar aqui, assista esse videozinho, faça uma resenha simples, tá? E aí, marcar como feito e enviado para mim. Aí, vocês enviem aqui para mim, se quiserem. Para quem não mandou pelo meu e-mail, pode enviar por aqui, não tem importância nenhuma, não. E para quem enviou no e-mail para mim, não tem prejuízo, porque eu vou pegar lá durante a semana, vou corrigindo e vou lançando a nota de vocês aqui, sem problema algum, tá bom? E aí eu já estarei fazendo isso. E aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, na aula nossa de hoje, abaixo da gravação de aula, exercício de fixação para a composição da nota de segunda VA, da nota de primeira VA, e de hermenêutica e argumentação jurídica. Trabalho 2, trabalho manuscrito individual, tá? E aí vocês vão fazer para mim, para entregar no dia 3/10, né? Porque a prova nossa começa dia 4/10. Para aqueles alunos que ainda não têm acesso, enviar aqui, no meu e-mail. Mas a maioria de vocês tem um acesso. Então, aqui, eu coloquei 15 pontos. Espera aí, deixa eu mudar isso aqui. É 20 pontos. Porque o primeiro ponto vale 10, né? Opa, tá oculto, né? Espera aí, que vocês vão ver agora. Vocês não estão vendo, né? 20 pontos. Aqui. Estão vendo aí agora? Trabalho? Então, tá aqui, ó. Então, tem aqui algumas perguntas. Gente, é pergunta simples, tá? Simples. 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, quando muito. Tá ok? Tá? Então, são as perguntas todas simples. Essa aqui é a prova de vocês. A prova de vocês é essa aqui. Pergunta e resposta. Ok? Vocês podem fazer, não sei, se quiserem fazer de grupo de 2 pessoas, pode até fazer.
mas desde que vocês postem para mim individualmente, tá? Eu coloquei aqui, ó, trabalho manuscrito, individual, mas se vocês quiserem fazer juntos, podem fazer, não tem importância não. Só que vai vir enviar, cada um vai enviar seu trabalho para mim, tá bom? Então tá aqui, responda essas perguntas aqui, e aí aqui embaixo, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aí vocês ditem, aí deve ser um pouquinho diferente para vocês, porque vocês são alunos, aqui está o portal do professor. Aí é só vocês entrarem aqui, nessa setinha azul, aqui, ó, posta o material, copia e cola, arrasta e joga aqui, ok? Aí coloca o trabalho aqui. Olha, o trabalho está aberto para vocês desde hoje, né? E tá a data para vocês postarem até o dia 3. Aí vocês têm esses arquivos para mandar para mim. Agora, o que eu quero dizer para vocês é isso aqui, ó, presta atenção. Vocês têm 50 megabytes para mandar esses arquivos para mim. É muita coisa. Mas tem gente que salva isso aí em artigo que a gente nem sabe o que é, né? E aí pesa demais, o sistema não aceita, tá bom? Então manda para mim, aqui de boa, tranquilo, ok? Faça a leitura aí. O material, vocês podem utilizar os slides, vocês podem utilizar o resumo que eu mandei para vocês, e podem utilizar o livro que eu deixei também de Carlos Maximiano, que está lá para vocês. Tá ok? Tem alguma dúvida? Pode ir perguntando. Escreva no chat. Pode. Ah, eu vou abrir essa sessão para vocês, viu? Ó, assim, o De Leon aí apareceu agora, porque não estava liberado, estava oculto. Agora está liberado. Eu vou deixar vocês, se quiserem fazer, digitado. Mas é o seguinte, se for Ctrl+V, Ctrl+C, vai dar zebra. Mas pode fazer, De Leon, tá? Esse trabalho eu vou autorizar vocês. Vou conversar com o professor Marcelo mais tarde ou amanhã, a gente tem reunião, e aí eu peço autorização para eles, mas até lá vocês podem ir fazendo, tá ok? Então tá, joia. Alguma outra dúvida? Gente, olha, isso aí é para vocês estudarem para a prova. É até o dia 3/10. Eu não posso estar liberando para vocês a partir do dia 4, porque dia 4 nós temos uma normativa na instituição, da própria da instituição, de não ficar postando trabalho na semana de prova. Semana de prova, para vocês fazerem a prova bem feitinha, tudo direitinho. Então, fiquem atentos, né? Prazo máximo aí, dia 3. Tem até meia-noite para vocês fazerem isso. Porque dia 4 abre a prova, fica aberta, e aí não vai poder mandar esses materiais para a gente, tá bom? Dá uma zebra danada depois. Tá bom? Então, vou fazer chamada aqui para vocês. Sim, a gente faz depois, tá, Andréia? Esse da semana que vem, olha, como teve muitos problemas, o professor Marcelo pediu para... E muitas pessoas entraram, inclusive semana passada, o primeiro trabalho era para ser entregue em prazo máximo até hoje. Mas aí eu pedi para colocar, o professor Marcelo pediu para colocar para a semana que vem, neste trabalho, quer dizer, até o dia 27. Então, quem não fez tem até o dia 27, principalmente aqueles que entraram agora. E aí eu já faço a correção com vocês, tá, Andréia, para a semana que vem, do primeiro trabalho, tá bom? Então, vocês podem utilizar os slides, se quiserem, pode utilizar os arquivos que eu mandei para vocês e aí fazerem o trabalho, tá bom? Chamada, então, gente. Ana Carolina, Andréia, Ana Júlia, Cristiane, Davi, David, De Leon, Eduarda e Esther. Eduarda foi a primeira que chegou, né, Eduarda, hoje. E aí eu fui reinicializar o computador, né, atualizar ele, deu uma zebra danada, né, Eduardo? Esther, Fernanda, Gabriela, Gabriele, Isaac, Graziela, Jennifer, Marcos Vinícius, Maria de Fátima, Natália, Pétala,
Priscila, Tailane, Walter Alves, Wilkerson, Yasmin. Mais alguém que eu não chamei o nome? Tem alguém que não chamei o nome? Tailane, coloquei. Isso. Então tá. Gente, então, bom dia para vocês, boa semana. Mais tarde eu coloco essa gravação para a gente lá. E desculpe aí o início da aula, tá bom? Um abraço, então, para todos vocês. Interrompendo aqui a nossa aula. Um abraço, então, gente. Qualquer coisa pode me chamar aí também. Um abraço para todos.